E aí, meu irmão, a respeito desse assunto que a gente está falando, isso é muito interessante, irmão. Você está falando aí, né, de que as pessoas às vezes querem acreditar, né, no que elas desejam acreditar. Eu posso falar isso por mim mesmo. No início, o irmão lembra, né, um ano atrás, mais ou menos, quando tudo começou a acontecer na minha vida, né? O nosso mundo ele tem que ser tirado. Você olha para os irmãos primitivos, a igreja primitiva, né? Lá na igreja primitiva, você vê que quando ela teve mais crescimento foi embaixo de quê? Perseguição. Vou usar aquela expressão aqui, paulada na cabeça. Paulo literalmente comendo, os irmãos passando por sofrimentos, por provações, e os irmãos se mantinham firmes. Então, assim, hoje é muito difícil a gente se dobrar literalmente ao Senhor, a Jesus. Se Jesus não tirar o nosso tapete, não literalmente fazer o mundinho que a gente cria, porque nós criamos o nosso mundo, e nós gostamos de ter o domínio das coisas, seja as amizades, seja o trabalho, tudo, a nossa religião, tudinho, nós gostamos de ter o controle da coisa. Então, por isso que nós organizamos, não ora para isso, ora para aquilo. E, irmão, não adianta. Se o Senhor não tirar o tapete, igual o irmão sabe comigo, tirou os tapetes, tudo que eu, de certa forma, se parar para analisar, eu depositava a minha confiança. Não era assim que eu via, que eu enxergava, mas hoje que eu estou por fora, depois que eu passei de tudo, hoje eu vejo que eu depositava a minha confiança nessas coisas, sejam nas amizades, seja no relacionamento, entendeu? Em tudo. E o Senhor tirou tudo, irmão. E aí é o momento que a gente só sobra o quê? Só sobra o Senhor. Só sobra o Senhor. É, Aí acontece duas coisas. Se nós estamos já, né, de alguma forma vivos no espírito, de alguma forma, eu entendo assim, porque por que eu estou dizendo isso? Porque de alguma forma, por mais que eu não estivesse no que eu julgo hoje, estou falando só de mim, que eu não estava certo, mas havia uma sinceridade no meu coração, irmão, em relação a ir em direção ao Senhor, por mais que eu talvez não tivesse na doutrina certa, no entendimento correto da palavra, tentando fazer aquilo que o irmão até acabou de falar agora mesmo, a gente mesmo tenta ter a nossa interpretação, as notas de rodapé, as notas de rodapé que tem, às vezes, da palavra, nos comentários de rodapé que tem ali, a gente tenta, né, pegar a palavra, né, e botar Deus para validar, né, aquilo que nós queremos por meio dessa palavra, mas não tem jeito. O Senhor tem que ser tudo na nossa vida. Se Jesus não for o centro da nossa vida, aí, como é que é o centro? Tem um monte de gente que tá falando que Jesus é o centro, cara. É o que eu falei aqui. É a palavra, cara. Você pegar a palavra ali, você tirar literalmente as escamas, é claro que isso é só Deus que pode fazer, não é uma obra que nós conseguimos fazer por nós mesmos. O Senhor tem, mas eu acredito hoje, irmão, que ela começa pela dor e pelo sofrimento. Isso aconteceu com o nosso Messias, com o nosso Senhor, aconteceu com os nossos primeiros irmãos, com os apóstolos. Se voltar um pouquinho antes ainda, dividindo, né, em Antigo Testamento, Novo Testamento, com os profetas, com todo mundo que foi homem de Deus, o pau torou na orelha. Todo mundo. Então, não tem jeito, irmão. o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, ele em Hebreus, e ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Então, para com o barulho, me faz favor. Então, é difícil o conforto, ele nos manter no Senhor, muito difícil, porque a carne, ela consegue independência no conforto. Ela consegue independência, ela consegue se emancipar do espírito, né? E ser dona do comportamento humano ali. Então é muito difícil quando a gente está estável, vamos dizer assim. Vou abrir uma aspa aqui, com o controle da vida, a gente consegue controlar a nossa saúde, a gente determina a saúde que a gente tem, as finanças, as amizades. É muito difícil o Senhor Jesus ser o nosso cabeça. Embora a gente o confesse como o Senhor da nossa vida, o controle é nosso. Deus, eu quero ir férias, final do ano, tal lugar. É muito difícil a gente perguntar para o Senhor com honestidade se ele quer essas férias, né? Senhor, meus colegas de trabalho são gente boa, não tem nada a ver, a gente tem que evangelizar, né? Então, as festas de empresa, a gente diz que é para evangelizar, mas não é, porque a gente gosta daquilo ali. Então, a gente finge que o Senhor Jesus é o cabeça. Embora a gente o confessou, embora a gente crê nele como Senhor, o controle é nosso, não é dele. Somos um membro independente. É como quando a gente tem um derrame, alguma coisa assim, né? Aí o braço ele não mexe mais, a gente dá a ordem, ele não obedece, né? Ele não obedece o cabeça. Assim nós somos. E como estava com essas visitas que chegou aqui, né?
a gente aproveitamos para falar do Senhor dessa visita, e a Daiane, a gente falava que em Atos capítulo 10, quando Felipe ele vai pregar para o eunuco, o Espírito Santo, ele fala para Felipe, vai até o deserto lá, e leva até lá, e tá passando a carruagem, Atos capítulo 10, a carruagem está passando, e corre até aquela carruagem, o Espírito fala para Felipe, ele corre até lá, e o eunuco convida ele para entrar, na carruagem. E aí Felipe entra, aí ele estava lendo o profeta Isaías. Veja que o Espírito convidou Felipe para entrar numa carruagem onde tinha alguém lendo a Bíblia. Não convidou para entrar numa religião arrogante, que já tem lá os seus ditames, né? As suas falsas regras religiosas. Não convidou ele para ir num bar onde os bêbados estão lá com as suas verdades, levou Felipe até aonde tinha alguém com o coração contritado, né? Não sei se contritado está certo, contritado, né? Não sei. Contrito, né? Tinha alguém com o coração quebrantado ali, buscando a verdade, né? Buscando. E aí Felipe foi levado até ele, pergunta, tu sabe o que tu tá lendo? Aí o cara não disse assim, não, eu tô lendo isso aqui, ó, porque diz isso, isso, isso. Ele falou, eu não sei se ninguém me explicar. Então, quando você vai falar do evangelho, a pessoa já sabe. Não porque minha igreja ensina isso, porque ela já sabe, não porque é assim, ela já tem, quando ela já tem a resposta, o melhor é nós nos calar. Porque ela não está com o coração contrito. Ela não está aberta para o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Então, o coração não foi aberto para o Senhor. E aí, essas pessoas, quem evangeliza somos nós. A nossa vontade humana, natural, de conquistar, de arrebanhar uma sociedade, de ter um rebanho, de ter um grupo a quem se pertence, uma matilha. Então, nós tentamos fazer discípulos para a nossa religião, para a nossa ideia, para o nosso pensamento sobre o certo e errado. E aí nós formamos pensadores que são cópias nossas ou da nossa religião, e não almas salvas pelo Senhor. Porque ali não havia contritados. Então, quando as religiões saem a evangelizar, elas vão levando um mecanismo de gatilhos mentais para acertar o que a pessoa quer. Acertar. O que a carne quer? Eu sou uma mulher carente, eu quero um marido. Vai lá na minha igreja, quarta-feira é o dia da terapia do amor dos casais lá. Vai lá que Deus vai te abençoar, vai dar um homem de Deus lá para ti. Não tem nada a ver com o Senhor. A pessoa vai lá buscar uma resposta para as suas vontades naturais, humanas. Mas quando o Espírito falou para Felipe, levou até lá, até o deserto, onde tinha só uma alma lá, acompanha aquela carruagem, o homem estava lendo a Bíblia. E quando o Felipe pergunta, tu entende o que lê? Ele estava com o coração aberto. Eu não entendo, só vou entender se alguém me explicar. Ele já não tinha as respostas prontas. A pessoa pergunta de Deus e ela está num relacionamento errado, vamos dizer assim, né? Ela está em negócios errados. Ela está aceitando tudo que você fala de Deus, mas a partir do momento que você fala que o relacionamento está errado, o negócio está errado, ela trava. Não, isso aqui está certo. Capaz, Deus não quer isso aqui para mim, não. Porque ela não está com o coração contrito. Então, as pessoas são prosélitos, elas são formadas para uma religião. Eu falei religião, acho, né? Para uma religião. E aí as pessoas... É muito difícil, porque hoje nós temos um monte de pessoas que se denominam cristãs e elas não são salvas. Elas estão no inferno, porque elas foram salvas para a restauração de um casamento. Elas foram salvas para a restauração de um problema financeiro. Elas foram salvas para uma cura. E não dos seus pecados. Embora ela confessou Jesus lá, mas... E aí fica muito difícil, porque essa pessoa jamais vai aceitar que ela não está salva. Então veja como é difícil a luta do Espírito, né? E nós não podemos querer formar prosélitos. Tem que estar disponível para o Espírito.
Porque quando Jesus fala lá em Mateus, lá, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, eu vos enviarei, né? E anunciarão o evangelho a todas as nações, não está relacionado à nossa dispensação ao evangelho da graça. Eram os judeus que iam lá fazendo aqueles sinais, porque os judeus precisavam de sinais, Deus só se manifestava através de sinais, a sarça ardente, o maná, as 10 pragas no Egito, eram sinais. Então, como é que o Senhor Jesus ia ser enviado por Deus sem sinais? Se o trato de Deus com os judeus era através de sinais. Então, esses sinais seguirão. Era uma relação de Deus com os judeus, não com a igreja. Hoje, a igreja é o Espírito que guia cada um de nós e não adianta querer falar, convencer, porque a pessoa não está lendo as Escrituras com o coração quebrantado, contrito, né? Para entender. Então, às vezes a gente quer, às vezes eu me pego assim. Esses dias eu me peguei querendo convencer a pessoa e logo, tipo, mas ela quer ser convencida? Ou ela quer convencer? Ela já está certa de si. Enquanto ela não entender que ela tá perdida, não tem como ela ser achada. Ela tem que se reconhecer perdida para ela poder ser achada. Enquanto ela não se reconhece como perdida, aí eu parei a conversa, mudei de assunto. Comecei a falar de outra coisa e a pessoa não retornou àquele assunto ali. Porque ela tá achada, ela não tá perdida. Como é que eu vou falar que ela tá perdida se ela não se vê dessa forma, né? Então é muito difícil. Hoje a gente vive num evangelho difícil, porque o evangelho tem que ser pregado dentro do evangelho. Isso é algo novo, totalmente sem precedentes. Na época dos apóstolos, o evangelho era pregado para o mundo. Hoje o evangelho deve ser pregado para os evangelistas. Antigamente o evangelho era pregado para os pagãos. Hoje ele deve ser pregado para os cristãos. Então isso é muito difícil. É uma coisa totalmente fora de compreensão humana. A pessoa já acha que ela já tem, que ela já sabe tudo, ela já está com a certeza, convicta daquilo ali, daquele formato da qual ela aprendeu dentro dessa ideia de proselitismo que nós estamos falando aqui, porque na maioria das vezes, a maioria dos cristãos hoje são prosélitos, entendeu? São prosélitos, infelizmente, a gente não tem como saber quem é, quem não é, né? Porque só o Senhor que sabe disso, sincero e tal. Às vezes a pessoa pode estar na pura ignorância mesmo, entendeu? Simplesmente na ignorância, mas é difícil, irmão, é difícil. A gente tem que fazer orar, né, por esses irmãos, o Senhor nos dá sempre a oportunidade, né, de ter essa sensibilidade, né, irmão, do Espírito, assim como o nosso irmão Felipe teve, né, para ouvir o Espírito e falar para aqueles que estão com o coração aberto, porque às vezes fica uma situação tão chata, né, parece que vira uma discussão, às vezes a gente vai falar quando o irmão tá, às vezes a pessoa até fala, mas vira uma coisa que não... Eu confesso pro irmão hoje que eu não tenho mais muito ânimo para isso, não. Para esse Não aspecto, edifica, não. né? Acaba que não edifica ninguém, né? Melhor palavra, não edifica. Não edifica. A gente depois ainda, por mais que às vezes a gente ainda tá ali falando e tal, mas eu confesso pro irmão que eu hoje não me sinto mais depois confortável. Poxa, antigamente, então, para mim era natural. Se tivesse que enquanto não batia o martelo para ganhar a discussão, vamos assim dizer, né? Mas é isso, irmão. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para isso aí, e a gente está sempre pedindo ao Senhor para nos ajudar a, a, a ter essa sensibilidade para ouvir os nossos irmãos e falar o que precisa ser dito, porque tem palavras, e pedir para também tirar o tapete, né, dos irmãos, que se a gente entender o que é às vezes a gente pede muito Deus para abençoar os irmãos, entendo, a gente está orando errado, irmão. Senhor, tira o tapete dele, para ele A ver gente que tem que pedir a vara, tanto para nós, né? Tanto para para nós, nós. Não, porque tô o pai que pensando se vira tudo que ama. Tô pensando que agora, às vezes, nós estamos orando errado, irmão. Nós aprendemos, talvez, a orar errado, irmão. Nesse aspecto, em relação à vida dos nossos irmãos, à vida das pessoas que nós queremos, ou que queremos que sejam salvas, entendeu? Porque se é a dor e sofrimento, e é assim mesmo, a gente vê pelo próprio Cristo, o irmão citou aí Hebreus aí, né? A carta aos Hebreus aí, e a gente vê a história de todos eles. Não teve ninguém que aonde passou o carinho, vem cá, parará, parará, parará. Não, não tem isso, não. O crescimento no Senhor é através das dores e dos sofrimentos. Não tem jeito. Hoje eu peço a vara, né? Hoje eu peço a vara do Senhor sobre nós, sobre a igreja dele, a disciplina, né? Hebreus 12 fala
E o pai açoita e disciplina o filho que ama. Se estáis sem disciplina é porque não sois filhos, sois bastardo, né? Então hoje eu peço a disciplina, né, sobre a igreja, né? Porque a igreja ela está desviada dos caminhos do Senhor, ela é amante do mundo, a igreja se apaixonou pelo mundo, né? Ela atrai ao Senhor Jesus. E então eu peço que Deus a discipline, né? Para que ela volte às práticas do primeiro amor, né? Mas é isso aí, irmão, a gente ficar assim, na oração e na comunhão Irmão, com o Senhor e reevangelizando, né? É é, retrabalho. Na empresa não tem o retrabalho, né? é, até aproveitando, irmão, tem até um outro irmão aqui que também está chamando aqui, eu vou precisar dar essa atenção para ele, ele tá passando por uma situação, então tô pedindo aqui sabedoria dele, vou até pedir, vou até finalizar a nossa gravação aqui, né, porque até aqui acho que o Senhor já trouxe o que queria trazer, se a gente compartilha depois no grupo, né, com os irmãos, os que quiserem ouvir, e aí pra gente orar aqui, tá bom, irmão? Vou parar a gravação aqui pra gente orar. Tá ok. Parou?